Shalom, shalom, queridos. Deus abençoe. Estamos aqui para mais uma live. E nessa live nós vamos falar sobre um assunto: cobertura ministerial, também conhecida como cobertura espiritual, cobertura apostólica. Tem muitas pessoas nos procurando, perguntando como funciona um processo de cobertura ministerial, como é que é, qual é o papel da cobertura, qual é o papel do coberto, qual é a diferença de uma cobertura espiritual legítima para uma cobertura espiritual fake, qual a diferença de uma cobertura apostólica para um pastoreio de pastores. Então, esse é um assunto de extrema relevância, de extrema importância, e também é uma oportunidade de você que tem acompanhado a nossa maratona e não tem, você que é líder, você que tem um chamado, você que é um pastor, um apóstolo e tem buscado aí uma cobertura ministerial para o seu ministério, dentro da visão dos 5 ministérios, dentro da visão que nós temos falado aqui. É uma oportunidade para você conhecer como nós trabalhamos e, quem sabe, se posicionar debaixo de nossa cobertura, debaixo de nosso mentoreamento. Quem vai estar comigo aqui, eu já vou estar abrindo aqui a live daqui a alguns instantes. Quem vai estar comigo é nada mais, nada menos do que o meu mentor, aquele que é a cobertura sobre a minha vida há muitos anos, influenciador espiritual, discipulador e, acima de tudo, amigo, o apóstolo Osmarino Araújo, que é escritor, compositor, apóstolo, profeta, adorador. E vamos trocar uma bola aqui sobre esse assunto. Enquanto isso, eu já vou dar uma seguradinha rápida aqui para que vocês venham, para que vocês cheguem, né? Eu quero que quando ele começar a falar junto comigo aqui, a gente troque essas figurinhas, vocês possam assistir e aprender. A minha saudação especial aí ao profeta Wilson Santos, acabou de entrar, participou da live conosco hoje. O Wilson Santos hoje vai estar às 8 da noite também em live, junto com o pastor Beto, que também é mentoreado por nós. Então fica ligado aí no canal do Wilson Santos para assistir mais tarde a live dele com o pastor Beto. Boas-vindas aí, pastor Luiz Reis, Denise, minha irmã, minha mãe que estão presentes. Apóstolo Escarabelo. Maravilha, gente. Bom, vamos lá. Quem chegou, que chegou. Quem não chegou vai ter que assistir o replay. Pastor Beto tá aí, ó. Então vou abrir a tela aqui para o nosso apóstolo. Maravilha. Fala, homem de Deus. Opa! Tudo bem? Tá me ouvindo aí? Tá dando para me ouvir? Estou te ouvindo. Tá na benção. Gente, esse daí é o apóstolo mais bonitão do Brasil. Olha só como é que o homem é chique. Tomei um banho agora há pouco para aparecer para você. Passei um perfume aqui, que é para ficar cheiroso. Olha você só, sentir gente. aí o perfume. O apóstolo Osmarino Graça e paz uma a todo benção. mundo, gente. E ele é um milagre, porque esses dias ele estava também passando terríveis lutas aí por conta dessa pandemia, problema respiratório, água no pulmão, teve internado e ficamos Verdade. muito preocupados, oramos bastante. E ele já saiu da internação pregando, já fez umas 200 lives depois disso, né? É. Mas Não dá para ficar parado, né? não dá. Apóstolo, se apresenta aí para esse povo, vai, faz aí, fala do jeito que você quer falar. Bem, pessoal, antes de tudo eu sirvo a Deus, né? Que é o mais importante. E como o apóstolo Ricardo falou, Deus está sempre fazendo milagres em nossas vidas. Na verdade, a gente vive milagre todo dia, né? E nesse tempo, realmente, eu passei um estreito aí, um deserto, a questão de saúde, fui surpreendido, mas, amém. Deus usou pessoas, usou inclusive minha cobertura espiritual, que é o apóstolo Zenir Correia,
da Igreja Batista Filadélfia, lá de Vitória, Espírito Santo, que é um homem com quem eu tenho aliança e caminho já há muitos anos. E Deus usou a vida desse homem e disse: eu vou te tirar do Rio de Janeiro, vou te trazer para cá, porque eu estou vendo aí que a coisa está fechada para você. E lá ele providenciou, tem amigos influentes, inclusive médicos na igreja, cardiologista, os médicos que eu precisava, né? E todas as portas foram abertas e consegui internação, fazer cateterismo, um monte de coisa que aqui estava difícil. Então, nessas horas também a cobertura é importante. Verdade. Fala verdade, muito. Verdade. Então, me levou para lá, me abraçou, passei 20 dias lá na casa dele, falou: aqui você não vai ter despesa de nada, você aqui vai ser cuidado por mim, agora é a hora de eu ser pastor na sua vida e pai. E foi assim de Deus, foi maravilhoso. E você mesmo participou, né, praticamente diariamente, estava acompanhando todo o processo, ajudando, ofertando, enfim. Isso é isso que a gente precisa, né? Antes de qualquer coisa, antes de falar, eu quero dizer o seguinte: todo homem de Deus precisa de um Paulo, um Barnabé e um Timóteo. E eu procuro desenvolver isso na minha vida. O Paulo é o que vai me mentorear, me direcionar, me discipular. O Barnabé é o companheiro de jugo, né? É aquele cara que está junto contigo, que vai te entender, que vai defender você na hora que todo mundo estiver te crucificando e achando que o teu ministério não é legítimo e tudo, mas o Barnabé compra a sua briga. E ele vai estar lá contigo, vai te levar, vai te apresentar, vai abrir portas para você, né? E todos têm que ter um Timóteo, que é aquele que, para quem você vai transferir o manto, né? A quem você vai trabalhar e deixar o seu legado. Mas é isso. Então, eu sirvo a Deus já há quase 40 anos da minha vida, tenho 56 anos, 36 de ministério, comecei meu ministério aos 20, de apostolado tenho cerca de 13 anos, e, enfim, temos caminhado nesse tempo todo, né? Fui missionário ribeirinho no Amazonas. Comecei meu ministério, na verdade, fazendo missões no interior do Amazonas, pregando aos ribeirinhos. Foi uma experiência tremenda. Passei, 10 anos no meu ministério ali, trabalhando. E abrimos igrejas em Manaus, também sou um plantador de igrejas. E Deus tem me abençoado ao longo desse tempo todo. As lutas são necessárias, elas fazem parte da carreira, né, da consolidação e da maturidade do nosso ministério. E glória a Deus, estamos aí hoje para falar sobre esse assunto que é muito importante, eu considero um assunto assim de vital importância para um ministério que se propõe a ser frutífero, a ser abençoado e ser permanente, né, a ser um ministério estável, consolidado, sustentável. E é isso. Amém, gente. Olha, nesses últimos anos eu tenho visto esse assunto cobertura espiritual tem sido muito falado. Eu mesmo recebi debaixo da minha cobertura centenas de pastores e a maior parte desses pastores se tornaram cobertura que relacionamento falso. Aquela coisa de andarem por aí dizendo que estavam debaixo de cobertura. E eu tenho pensado muito nisso, porque nós estamos criando, esse material que nós estamos criando aqui, se eu não me engano, essa daqui é a 26ª live. Isso daqui é uma faculdade de identidade de igreja e ministério. Então passaram por aqui até agora apóstolos e profetas de peso nesse Brasil e no mundo. Amanhã, por exemplo, vamos receber o profeta Amaro. Semana que vem vamos falar novamente com Éder Gregório, vamos falar com o apóstolo Hudson Medeiros. Então, isso vai longe, vai longe. E as pessoas estão assistindo essas lives aqui. O tema central desse conteúdo todo aqui que nós estamos criando é a reconstrução da identidade da igreja, baseado em assuntos que eu, Ricardo, entendo que, hoje eu tenho clareza que eu entendo que são fundamentais para uma igreja apostólica, que são a igreja funcionando nos 5 ministérios, que são os dons que Cristo derramou em Efésios 4, a igreja funcionando nos 9 dons do Espírito Santo
e a ativação profética. Então, quando a gente se move nisso tudo, e com a mentalidade de 7 montes, que falaremos semana que vem, que é a influência da igreja fora das 4 paredes, o ministério apostólico flui. Então, a minha intenção, eu conversei nos bastidores aqui com o apóstolo Osmarino, a minha intenção é dar para vocês, oferecer para vocês um modelo de cobertura com propósito. Porque não basta você estar debaixo de cobertura, tem que ter um propósito para isso. Então, a minha mentalidade hoje de cobertura é uma mentalidade, eu já vou passar a palavra para ouvir o apóstolo Osmarino, mas só para dar essa introdução, é uma mentalidade com propósito. E já desmistificando, eu usei o termo cobertura espiritual só para atrair vocês, porque eu não gosto desse termo. Eu entendo que Deus é a nossa cobertura espiritual. Então, eu prefiro falar cobertura ministerial ou cobertura apostólica. E se eu pudesse falar pela ótica da Bíblia, eu chamaria de fundamento apostólico. Porque a cobertura está em cima, mas o fundamento está embaixo. E o nosso trabalho é ser base na vida de vocês. E eu uso aqui Efésios capítulo 2, versículo 20, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo, Jesus, a principal pedra angular desse alicerce. Então, nós vamos trabalhar, se Deus permitir, com quatro tópicos. O primeiro tópico é esse. A cobertura apostólica precisa ter um propósito definido e que fique claro ao cobertor e ao coberto. Amém, apóstolo? Amém. Antes de esmiuçar um pouco desse assunto, eu não sei se o pessoal que está aí, mas eu até sugiro os pastores e apóstolos que estão aqui na live e outros que vão assistir posteriormente. Eu tenho assistido as lives, mas não todas elas aqui ao vivo. Eu tenho assistido essas lives que realmente são muito ricas. Tenho assistido no YouTube ou no próprio link aqui do IGTV. Do apóstolo Ricardo. E tem sido assim muito bom, porque as pessoas que estão falando desse assunto são homens íntegros, pessoas de relevância, inclusive nesse tempo. É muito importante para a gente entender isso, estar acompanhando, porque isso é mais do que sei lá, uma cultura do momento. Isso é um mover de Deus, né? Porque eu creio até que a igreja está passando por um transicionamento do pastoral de sei lá, décadas e centenas de anos para o apostólico. Isso é muito importante entendermos. Mas quem não leu ainda um livro chamado O Monge e o Executivo, por favor, procure ler. Acho que é não sei o que, Hunter, até esqueci o nome do sujeito. Mas Hunter é o sobrenome. Então você encontra esse livro, O Monge e o Executivo, ou então Liderança Servidora, que é do mesmo autor e tem um assunto assim tremendo. Mas no Monge e o Executivo, ele trata de um modelo de liderança que é o apostólico. É óbvio que ele trabalha muito no sentido corporativo. Corporativo, do mundo corporativo, mas é um modelo apostólico, porque ele usa a pirâmide como base, como exemplo. Porque no modelo atual que nós temos um líder lá em cima, né, e que um monte de gente vem aqui embaixo. Só que quem está embaixo, às vezes, não cresce, porque não tem essa oportunidade, não tem esse incentivo, né? Porque o sujeito que está aqui em cima é maior, então ninguém pode passar dele. Quem pode ultrapassar? E na visão apostólica, que é a visão bíblica, que é a visão de Jesus, onde ele disse: o mestre não veio, ele disse, no meio de vocês eu sou o maior, mas eu sou o vosso servo, eu estou aqui para servi-los. Então, na visão de Jesus, no ensinamento bíblico, o apostólico é fundamento, como você falou, né? Então, nós usamos o termo cobertura, porque é uma proteção espiritual também, não deixa de ser, né? De oração, de cuidado espiritual, de uma paternidade, mas a base principal dela, a ênfase dela, o conteúdo dela é base. Então nós pensamos na pirâmide ao contrário. A base é que se consolida e levanta os demais.
Então não importa, porque o apostólico, um apóstolo, ele é uma plataforma, então eu me considero uma plataforma. O que é uma plataforma? Uma plataforma de lançamento. Então, quem estiver comigo, eu estou aqui para projetá-los. É como meus filhos, eu estou preparando meus filhos para serem meus sucessores. Então, eu não posso competir com meu filho, nem posso segurar meu filho. Eu tenho que ser plataforma na vida dele, incentivá-lo, impulsioná-lo, né? Para que ele cresça, para que ele vá. Então, a visão, a base do ministério apostólico é essa. Eu creio que tem muita coisa a fazer. Mas você falou sobre, a tua pergunta foi sobre, exatamente sobre essa questão, não é isso? Acho que eu até respondi. Já respondeu. Basicamente, respondi isso. Tem duas palavras que eu gosto de usar para essa definição contextualizada de apóstolo, que uma foi essa que você usou, né, de plataforma. Quando eu falo plataforma, na minha mente, a primeira coisa que vejo é um porta-aviões. Exatamente. Eu vejo isso, que o avião... Lançador de foguete. Isso, lançador de foguete, que o avião pousa e ele decola, porque ali ele tem uma plataforma segura, uma plataforma plana, uma plataforma preparada para isso. Esse é o apóstolo. Exatamente. Na visão dos 5 ministérios, na visão apostólica. Por quê? Porque ele tem um propósito. Não basta você dizer assim, eu quero ser o apóstolo. Eu quero que a apóstola Verbênia falou sobre isso conosco ontem, foi muito forte, né, anteontem. Eu quero ser discípulo do fulano de tal porque ele é famoso, porque ele tem 10 mil livros, porque ele é rico, porque ele tem uma igreja grande. Mas se não há um objetivo, não há um propósito, você vai ter apenas um fake. Você tem uma foto, mas você não tem uma plataforma. Então eu gosto da palavra plataforma. E outra palavra que eu gosto muito é a palavra ponte, porque também está dentro, está embaixo. E a ponte, ela gera um caminho de um lado para o outro, não é isso? Às vezes a pessoa Sim. nunca vai chegar do outro lado se ela não passar pela ponte. Inclusive, para nós, não deixa de ser um fardo, né? Porque a pessoa, muitas vezes, pisa em nós e anda em nós, e nós temos que nos orgulhar disso, porque somos ponte, somos plataforma. Esse é o nosso trabalho, não é isso, apóstolo? Exatamente. Eu entendo que o apóstolo, quando Deus levanta o apóstolo, né, ele o levanta para uma construção. Eu acredito que existe são 3 propósitos do ministério apostólico. 3. Isso é muito claro dentro de mim. Deus levanta o apóstolo, primeiro, para servir a Deus na sua geração. Segundo, para servir a igreja, edificar, o que está lá em Efésios 4. Para edificar, para construir, para trazer a igreja para a doutrina, para a santa doutrina, inclusive demolir falsas doutrinas. Então o apóstolo está para servir a igreja. E Deus o levanta para ele servir sua geração. Quando eu falo da geração, eu estou falando do contexto social, obviamente, da sua nação, né, do seu país, do seu contexto geracional. Agora, isso envolve muita coisa, envolve conteúdo, envolve crescimento, envolve maturidade, envolve intimidade com Deus. E, acima de tudo, o sujeito conhecer o seu propósito. Né? Para que veio? Eu gosto muito de uma frase que Mark Twain dizia. Ele dizia: 2 dias importantes na vida de qualquer ser humano. Primeiro é o dia que ele nasce. E o segundo é o dia que ele descobre o seu propósito. Para que nasceu? Qual é a sua missão? Então, é muito importante que apóstolos, hoje, entendam o seu chamado, conheçam o seu propósito. Para que vieram? E isso requer tempo, dedicação, requer um tempo como esse aqui. Isso. Parar para ouvir. Isso. Se alimentar, entender. Porque, na verdade, nós aprendemos uns com os outros. Ouvindo as lives que você fez aí com muitos apóstolos, eu aprendi muita coisa. Me enriqueceu. Por quê? Porque eu tenho um projeto, um propósito, uma visão, eu tenho um chamado para a minha geração. E precisamos entender isso. Mas, se você me permite... À vontade. Pode falar. Não, à vontade, por favor. Não, eu ia falar exatamente sobre
essa reforma, eu acho que nós precisamos de uma reforma urgente, né, nos 5 ministérios. Nós precisamos, isso é verdade. Você falou sobre os 5 ministérios. É impossível a igreja operar sem os 5 ministérios. Para ter equilíbrio, para ser saudável, para que ela encontre a sua missão, né, o seu propósito existencial como igreja. Ela precisa dos 5 ministérios. Claro, não estou falando de dons, porque dons são infindáveis. Estou falando de 5 ministérios. O apóstolo, você usa muito esse sinal e é importante, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor casado com a igreja e o mestre. Então, há uma necessidade para que a igreja seja equilibrada e saudável. Quando eu digo saudável, que ela tenha doutrina, que ela tenha uma adoração genuína, que ela conheça sua missão, porque eu acredito muito. Por exemplo, eu trabalho aqui na área do Rio de Janeiro e aqui na área de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. E eu acredito que Deus nos plantou aqui para influenciarmos essa geografia. E precisamos descobrir qual é o nosso propósito aqui, como igreja. Nós estamos aqui apenas para fazer cultos de poder, de unção, de graça, abençoar pessoas. Nós estamos aqui para a transformação geográfica, espiritual, o emocional das pessoas e até o físico. Porque se nós trazemos a glória de Deus, a Bíblia diz que a própria natureza espera pela manifestação desse poder que está dentro de nós. Então eu acredito que o poder de Deus, a glória de Deus, através de um povo, de uma região, de um contexto cristão, de uma plataforma, vamos usar a palavra plataforma, de uma plataforma apostólica que envolve a igreja. Se existe uma plataforma apostólica, existe proposta de mudança, inclusive nas finanças, no social. O povo muda comportamento, muda visão, muda atitudes. Mas falei. Não, e para isso vem a reforma, obviamente. Eu estou aqui mais para ouvir. Eu só estou sugerindo os temas para a gente conseguir condensar. Sim, pode falar. Os assuntos relevantes então, dentro dessa uma hora. Eu sugiro que você fale os pontos que você acha mais relevantes. Não, é verdade. A primeira coisa, então, é isso que nós já falamos, que a cobertura apostólica ela precisa ter um propósito e você precisa estar alinhado com esse propósito. Não adianta você querer estar debaixo de uma cobertura apostólica que tem um propósito diferenciado. Por exemplo, meu propósito como cobertura espiritual, como cobertura apostólica, o meu do Ricardo, é ajudar pastores a se identificarem na implantação dos 5 ministérios, ajudar quem é apóstolo a ser apóstolo, ajudar quem é pastor a ser pastor, ajudar quem é profeta a ser profeta, evangelista e mestre, receber os dons, ativação espiritual e tudo isso fluir em harmonia para que a igreja vença. Inclusive, nós estamos aqui abrindo a base apostólica em Teresópolis para transferir para o Brasil, através de Teresópolis, essa visão. Glória a Deus. Esse é o nosso apostolado, essa é a nossa proposta de cobertura apostólica. A outra coisa que nós vamos falar agora é que é preciso que você entenda, principalmente agora você que é pastor. Foi falado aqui pelo apóstolo Célio Cruz, uma coisa que o apóstolo Osmarino ouviu também, que isso para mim foi esclarecedor. O apóstolo forma águias, o pastor cuida de ovelhas. O problema é que tem muita gente que quer chegar numa igreja apostólica com cabeça de ovelha e nunca quer ser águia. Então, se você quer entrar no mover apostólico, você tem que... Primeira coisa que você precisa buscar quando entrar no mover apostólico é maturidade espiritual, cura da meninice, porque a palavra é dura, o chamado é adulto. E aí a gente entra nesse segundo tópico, que é a diferença entre uma cobertura apostólica e um pastoreio de pastores. Se confunde muito isso. Eu tenho um amigo aqui que é um exemplo na área de pastoreio de pastores no Brasil. Amigo, é o pastor Odinal Ferreira Aguiar. Talvez você já deve ter ouvido. David Cornfield. É um exemplo. Agora, pastoreio de pastores é uma coisa, cobertura apostólica é outra. Não é isso, apóstolo? Exatamente. Aliás, a gente pode trocar esse termo cobertura espiritual por cobertura apostólica. Isso. Estou até escrevendo um livro sobre cobertura apostólica. Eu não uso mais o termo cobertura espiritual. Por quê?
Porque, como você falou, cobertura espiritual é o Senhor quem nos dá. É lógico que a gente ora, mas a cobertura apostólica, ela ora, ela cobre espiritualmente, obviamente, ela faz o seu papel espiritual. Agora, uma cobertura apostólica é construção de mente, é construção de cultura, é construção de propósito e objetivo, como você falou. O pastor, ele alimenta a ovelha, ele está diariamente preocupado na mensagem, na palavra, para resolver um problema emocional, espiritual, às vezes até físico da pessoa, o material. Ele está ali para abraçar, para chorar com ela, para dizer a si mesmo. O apóstolo não, o apóstolo tem uma palavra formadora, de formar, de mexer com crenças, de mexer com hábitos, com comportamento. O apóstolo forma líderes visionários, ele forma águias, ele transforma a ovelha numa visão de águia. Né? Ele transforma a visão da ovelha numa visão de águia. Para ver longe, a águia ela tem a visão de... É o único animal que tem uma visão de 360 graus. Ela consegue ver... Tem até uma frase tua que eu lembro que você já falou muito para mim sobre isso no passado e cai bem agora. Lembra daquilo quando você dizia que você diz que Jesus ele falou para os discípulos o quê? Eis que vos envio como ovelhas. Sim. Fala aí, fala aí. Exatamente. Mateus 10, 16. Quando Jesus diz Jesus envia os discípulos. Ele diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede prudentes como as serpentes, simples como as pombas. O que Jesus fala? Ele treina. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Jesus, ele tinha, quando você lê os evangelhos, você vai entender que Jesus tinha uma média de 500 discípulos, 500 seguidores, quando falou para os 12. Dos 500, Jesus separa 70. Primeiramente, envia esses 70, e eles vão e voltam, dão feedback do trabalho e tal. Depois, Jesus reúne de novo os 70 e tira 12, depois de oração, e trabalha 12. Eu entendo que o próprio Jesus fez um trabalho de seleção. Ele pegou do todo, tirou uma parte, depois desse, foi trabalhando mais ainda e pegou uma rapa ali. O sumo. É aqui que eu vou trabalhar. E não eram perfeitos, estou falando de perfeição. Porque os caras eram vacilões. Pedro ainda era. E o Judas também, o Tomé, o Felipe. Então, nós tínhamos. Não é questão de perfeição. E nem de serem os melhores. Os caras, mas foram aqueles que Jesus sabia que poderiam ser plataforma. Porque nem todo mundo pode ser plataforma. Né? Então, Jesus pega esses 12 e diz: são vocês. Aí Jesus chega para os 70 e deu uma ordem: vão. Os caras voltaram, não, porque alguns se submeteram, demônios e tal. Jesus, não fiquem alegres por isso, fiquem alegres porque o nome de vocês está no livro da vida e tal. Gera até um alívio, de repente, ó. Fiquem felizes porque vocês estão salvos, mas lá na frente vocês não vão ser escolhidos, não. Então, Jesus, quando chega com os 12, ele manda para o meio dos lobos. A mensagem foi outra. No meio de lobos. Qual é o pastor em sã consciência que manda ovelha para o meio de lobos, sabendo que ovelhas fazem parte da cadeia alimentar de lobo? Então ninguém mandaria. Mas Jesus faz isso porque sabe que agora a mente deles não é de ovelhas. Eles têm a humildade, a simplicidade de ovelha, mas têm visão e comportamento de leão. Leão tem medo de lobo. Então, Jesus diz que quando você estiver no meio dos lobos, não sejam ovelhas, sejam lobos. Sejam fortes. Você pode rugir sobre eles. Você tem autoridade. Um dos mentores intelectuais, dos meus mentores intelectuais, chamados Miles Monroe, todo mundo conhece, faleceu tem uns 4 anos por aí. Miles, li muitos livros dele, tenho aqui no meu gabinete, minhas prateleiras aqui, vários livros do Miles, e ele sempre dizia uma coisa sobre isso. Ele dizia: quando é que um exército de ovelhas vence um exército de leões? Essa era a pergunta do Miles. Quando ela é dirigida por
Ele disse, o segredo é a liderança. Porque, naturalmente, um exército de ovelhas não ganha de um exército de leões. É impossível. Mas ele diz, é possível. Quando o líder do exército É um leão. é o leão. Se o líder do leão, do exército de ovelhas, for um leão, e o líder do exército de leões for uma ovelha, tu pode ter certeza que se a ovelha, eu vou entrar num ponto importantíssimo nisso aí, se a ovelha, líder, for liderar leões, ela vai transformar os leões com mentalidade de ovelha. E se o líder do exército de ovelhas for leão, ele vai transformar as ovelhas com mentalidade de leões. É aí que está a vitória. E eu vejo hoje, sabe o quê? Muitos leões sendo liderados por ovelhas. E isso é ruim. É ruim para a visão, é ruim para o reino, é ruim para o crescimento, para a evolução da igreja, do reino de Deus na terra. Inclusive, foi uma palavra de confronto para mim, que quase me destruiu aqui em tempo real na live, quando eu perguntei para o apóstolo Célio Cruz, quando eu perguntei assim, olha, como é que eu faço como apóstolo para ser pastoreado numa igreja pastoral? Ele falou assim, nunca vai acontecer, porque não tem Eu já como. tinha falado isso para você até, há algum tempo atrás. Eu falei, é impossível, cara. Pode falar. Não, Desculpa te não, cortar. não me cortou, não. Primeiro que você tem autoridade para me cortar o tempo todo. Você Não, me porque você falou, né? Você estava você é um apóstolo, você é um leão, pastoreado por uma ovelha. Porque o pastor, apesar de que os apóstolos não deixam de ser ovelhas. Na verdade, eu tenho aqui, ó, eu tenho uma ovelha, tenho um camelo, tenho um leão, tenho uma águia. Por quê? Porque eu sigo um pouco daquela mentalidade do hebreu. Eu nunca vou deixar de ser ovelha, sendo um cristão, sendo um homem de Deus. Preciso ter a simplicidade da ovelha. Mas sou camelo também. O camelo é gamal no hebraico, que significa servo. Então eu sou um servo. O camelo atravessa desertos. Aquele mondrão que ele tem nas costas ali, aquilo é reservatório, é um tanque de glicose. Para que ele atravesse os desertos, para não sofrer ser desgastado, né? Não morrer no deserto. Ao ver o leão, é que eu sou. Eu sou um apóstolo, eu sou um leão. Eu sou águia, mas não pode deixar de ser ovelha. Mas um leão não pode ser liderado por uma ovelha. Porque senão se invertem os valores. A mesma coisa que eu já vi isso, apóstolos serem ordenados por outros pastores. Pastor não pode ordenar apóstolo. Não tem lógica, não é legítimo isso. Ou um apóstolo que não é legítimo, que não tem a unção, porque isso também é um caso muito sério. Tem apóstolos que não são legítimos. Muitos. Aí vão ordenar um outro apóstolo. Se não existe legitimidade, aonde estará a autoridade que eles estão passando? Isso é sério demais. Então vejo hoje muita gente fazendo essas coisas. Né? Tu me unge, depois eu te unjo, tá tudo certo. Não. Não é assim, não é que assim que funciona. Agora, gente, olha só. Para a gente finalizar esse tópico 2, então eu falei aqui que a diferença entre uma cobertura apostólica e o pastoreio de pastores. Eu quero que vocês entendam que pastoreio de pastores é importante. Porque quando um pastor especialista em pastoreio de pastores, ele cuida de outros pastores, ele está transferindo experiência pastoral. É um pastor ensinando outros pastores a como fluir no pastoral. Inclusive, se Deus quiser, está quase tudo aqui alinhado, se Deus quiser, nós vamos ter aqui uma live com o pastor Jabes Alencar para falar sobre isso, pastoreio de pastores, que é um assunto pastoral. Agora, mesmo que você tenha que você faça parte de um pastoreio, você precisa estar debaixo de uma cobertura apostólica, porque no pastoreio de pastores você recebe DNA de ovelha, DNA de pastor, mentalidade de pastor. Agora, na cobertura apostólica você recebe visão de cultura do reino e visão apostólica para aplicar como pastor na sua igreja. Gente, outra coisa que eu quero deixar, uma deixa logo aqui para a gente entrar no tópico 3, só vou deixar em aberto para você ficar curioso. Empresários
entenda, empresários, políticos, advogados, gente de influência na sociedade, também pode, e eu poderia dizer que precisa estar debaixo de uma cobertura apostólica. Sim. Você não precisa ser pastor, profeta, mestre apenas, não. Um empresário, um advogado, um juiz, um presidente, precisa estar debaixo de uma cobertura apostólica, porque a visão dos 5 ministérios não é para a igreja local, ela é para as nações. Isso nós vamos aprofundar na terça-feira que vem, falando com a apóstola Verbênia sobre os 7 montes. Agora, apóstolo, agora que tem conteúdo para a gente falar aqui. Tomara que dê tempo, senão a gente estende na outra live. Estende para outra. Deixa eu te falar aqui rapidamente. À vontade. Eu queria dar uma pincelada sobre essa questão que você falou, de estar debaixo de um pastoreio e de uma cobertura apostólica. Porque o apóstolo também ele pastoreia. Né? Ele pastoreia se for necessidade de pastorear, porque tem hora que você precisa pastorear pastores. Sim, sim. Você precisa dar uma palavra pastoral. É o apóstolo pastor. Exatamente. Mas sempre a palavra do apóstolo, ou do apostólico, da visão apostólica, ela sempre vai ser direcionada para a cura, para a libertação, para mudança de mentalidade, para transformação cultural, porque o evangelho ele é uma cultura. A doutrina, a santa doutrina é uma cultura. E você só tem uma forma de mudar uma cultura, só tem uma maneira de você matar uma cultura, é instalando outra. Que, aliás, isso é um problema muito sério das nossas igrejas. Tem gente que não entende sobre isso. Prega um monte de coisa, mas não instala uma cultura. Não institui uma cultura. E eu acho que a visão apostólica, o manto apostólico genuíno, o manto apostólico mesmo, que Deus está levantando nesse tempo, é um manto para instalar uma nova cultura dentro do contexto da igreja, do reino de Deus. Uma cultura mental do reino, uma cultura de tomada de território, uma cultura de transformar os pastores não apenas em apacentadores, mas em líderes. Porque a visão principal, o chamado principal do apóstolo, é formar líderes. Líderes. Só que, para isso, vai ter que mexer na alma. Tem que mexer na vida do líder. Porque não se transforma um líder de qualquer jeito, só por conhecimento, informação. Se transforma um líder por mudança, por cura interior. Não é só lavar o interior do prato. Jesus falou isso. Porque os fariseus eram líderes também. Jesus chega para ele e fala assim, cara, vocês vivem lá do prato, do copo, mas ainda está tudo sujo. O problema não é o externo, é o interno. Se você muda a visão interna, se você muda o contexto interno de um homem, você muda o seu universo. Você muda a sua visão, você muda a sua concepção. Né? Então, esta é a missão do apostolado, do apóstolo. O apóstolo tem a unção e a autoridade legítima em Deus para quebrar paradigmas, para quebrar a mentalidade, sabe, religiosa, aquela mentalidade também das 4 paredes, somente do nosso contexto, a mentalidade congregacional. Eu sempre digo para alguém, dos meus treinamentos, para pastores, eu sempre digo o seguinte, olha só, uma coisa é você ter uma congregação como seu ministério. E outra coisa é você transformar o seu ministério em uma congregação. Há uma diferença. Você ter uma congregação no seu ministério ou ter o seu ministério em uma congregação. Então dá para perceber isso quando as pessoas fazem do seu ministério ser chamado apenas uma congregação. E não é essa a visão do reino. A visão do reino é geografia, é tomada de territórios. É como a apóstola Verbênia vai falar aí, que você falou, dos 7 montes da sociedade, é influenciar na cultura, na família, na religião, na economia, no governo, na mídia, no entretenimento, nos montes da sociedade que manipula, que trabalha. Nós temos que estar lá. Sim. E isso, quem entra nisso é uma igreja apostólica. Um apóstolo, líderes apostólicos, eles entram. Somente líderes pastorais não entram
Porque líderes pastorais, a visão do cara não passa da sua congregação. Das quatro paredes da estrutura. Na verdade, nós vamos ter uma live só para isso, porque esse assunto aqui é um assunto muito importante, que existem dois tipos de igreja. Existe a igreja apostólica e existe a igreja pastoral. A igreja pastoral é uma igreja que rejeita a visão apostólica, então ela flui só no pastoral. Francamente, eu penso que é uma igreja carente, é uma igreja órfã que está isolada no ministério, ela está funcionando sozinha. Agora, existem, nós que estamos assistindo essas lives, todas essas lives é para que você entenda a mentalidade apostólica. Se você tem uma mentalidade pastoral, nem tenta assistir essa live, você vai entrar em crise. Inclusive, nós vamos ter uma live aqui só de como ensinar a você transicionar do pastoral para o apostólico, porque é isso que Deus quer. Agora, apóstolo Osmarino, nós temos um tempo aqui, e eu separei aqui o relacionamento entre a cobertura e o coberto. É claro que nem sempre é possível chegar nessa plenitude, mas algumas palavras aqui, eu separei 8 palavras que são palavras-chave para que esse relacionamento funcione. A primeira palavra-chave que eu separei é transparência. Né? Transparência. Pode falar. Sim. Pode falar, dentro dessa palavra. Exatamente. Então, o que acontece? Eu chamo de aliança. Quando você faz uma aliança é um fechamento, é um acordo, é um pacto. Então, nós já conversamos muito sobre isso lá atrás, a gente conversou muito. De vez em quando alguém sempre me procura, eu tenho um artigo sobre cobertura, sobre essas coisas. E eu falo, gente, estuda lá primeiramente. Está aqui, ó. Veja, o apóstolo Scarabello está aqui, está debaixo da minha cobertura, está comigo, me buscou. Então, eu sempre digo o seguinte, veja o que eu penso sobre cobertura, porque cobertura é aliança. É fechar. Então, para isso, você precisa de alguns valores. Existem alguns valores dentro de uma aliança. Né? Porque é um relacionamento. E ele precisa ser transparente. Essa transparência existe. Por quê? Ninguém confia no relacionamento, ninguém pode ficar num relacionamento, numa aliança, onde não existe transparência. Né? Porque não deixa de ser um casamento, essa parceria. Eu não posso confiar na minha esposa se ela não é transparente comigo e vice-versa. Então, a mesma coisa acontece nesse relacionamento. Por isso que no processo de transição para uma cobertura apostólica, é muito importante que esses termos dessa aliança, elas fiquem muito claras. Né? Porque nós vamos precisar, vai ter momento na minha vida que eu vou precisar abrir meu coração. Eu não, mesmo sendo apóstolo, eu sou debaixo da cobertura de um apóstolo. Mesmo sendo um apóstolo, cobrindo outros, como é o meu caso, mas eu sou homem, cara. Eu sou passivo de problemas, de dificuldades, até emocionais, de conflitos espirituais, de lutas, de ataques, né? Minha conduta, todo grande líder, todo homem de Deus, ele é muito atacado, em todas as áreas da sua vida. Né? Então, quando você está só, é difícil você superar, você suportar. Por isso que às vezes tem muitos pastores que caem, né, em pecado de moral, outros entram em outros pecados, outras ruínas, acabam com o seu ministério, tem pastor que se suicida, porque não existe uma transparência. Está na luta, está na batalha, está na guerra emocional, interior, às vezes até mesmo debaixo. Entrou numa cilada, às vezes, entrou numa arapuca, cometeu um erro. Exatamente. E a transparência, assim, você não pode... Uma coisa que eu aprendi com o apóstolo Osmarino. Você não pode expor a sua nudez para quem está do lado ou para quem está embaixo. Né? Sim, jamais. A sua nudez, jamais. Ou seja, as suas falhas... Às vezes a gente fala, né, na inocência, você está num conselho de pastores, você abre o coração, aí você fala...
Não, então você precisa ter alguém para você falar, olha, eu tenho problema com pornografia, eu tenho problema que eu agredi minha mulher, eu tenho dificuldade financeira, eu me enrolo, eu pego emprestado e não pago, eu tenho uma situação tal, eu caí endemoniado. Irmão, e você vai falar isso para quem? Para o seu apóstolo. A segunda palavra, eu estou tentando manter o tempo aqui. A segunda palavra... Deixa eu só falar rapidinho da transparência. Só um minutinho só. Lembra que eu falei, de repente alguns não entenderam, não ouviram no início da live, mas eu falei que todo apóstolo, todo grande líder, ele precisa ter 3 pessoas na sua vida. Ele precisa ter um Paulo, um Barnabé e um Timóteo. Falei que o Paulo, exatamente, o Paulo é aquele que você vai abrir seu coração, é o seu mentor. Quando Timóteo estava em crise, Paulo chegou e disse, rapaz, cadê o dom que foi colocado em você, por imposição das minhas mãos, aquela autoridade que eu passei por... Vamos reativar isso, desperta o dom que está em você. Então precisamos desse Paulo que diz assim, olha, talvez o Timóteo estava pisando na bola lá, falou assim, seja o exemplo dos fiéis, cara, seja o exemplo da juventude, seja o exemplo da palavra, busca a palavra. Então, nós precisamos desse Paulo que nos corrige às vezes, mas que nos motiva também, nos orienta, nos mentoreia, porque o apóstolo é um mentor também, é um conselheiro. Ele é um consultor, ele é um mentor, um conselheiro e um consultor. Uma pessoa que está ali ao lado dele. Né? É muito importante. Aliás, eu tenho um artigo sobre isso, sobre essa cobertura. Se alguém quiser depois, manda para o meu WhatsApp, um mensagem, que eu mando para o seu e-mail, uma palavra sobre isso, né? Biblicamente, todos os tópicos têm um texto na Bíblia sobre essa questão que eu acho que é muito fundamental. São coisas que regem a minha vida. Então, ele precisa de um Paulo, ele precisa de um Barnabé. O Barnabé é o companheiro de jogo. Né? O Wilson está aqui, o Wilson Santos, nós somos companheiros de jogo. Né? Já tivemos até composição juntos, servimos na mesma igreja, sofremos juntos, apanhamos juntos. Então, tem até uma música, o Wilson, né? Como a aliança que havia entre Jonatas e Davi. Eu lembrei dessa música aqui agora. Então, exatamente. Então, o que acontece? Precisamos desse companheiro. Às vezes, a sua cobertura é o seu companheiro. Você tem uma amizade a ponto de abrir. Ele vai, obviamente, te orientar. Porque o pastor, o apóstolo que está sobre nós, ele nunca vai nos destruir. Ele vai nos corrigir, mas vai nos... Exatamente. Nos orientar, nos botar em ordem, de novo, é aquilo que é o Esaú, não sei se alguém sabe, mas dentro do exército militar existe o Esaú. Esaú é quando você está cansado, perdeu o controle, o equilíbrio emocional, físico, então eles usam o Esaú. Esaú é estacione, sente-se, alimente-se e navegue. Olha. Quando você está desequilibrado, e todos passam, inclusive pastores e líderes, homens de Deus, apóstolos, quando está desequilibrado, use o Esaú. Estacione é parar, sentar, dá uma relaxada, irmão. Alimentar-se, reordenar-se, né? E navegar, continuar a rota. Então, isso é necessário. Não tem que parar. Você para só para esses processos, mas continua. Então, é o Barnabé. E o Timóteo que você vai botar a visão, o projeto, o propósito, vai discipular. E alguém tem que querer ser Timóteo. Todo mundo quer ser Paulo, todo mundo quer ser Barnabé. O difícil é ser Timóteo. Agora, o Timóteo é necessário. Você transfere para ele a unção. Vamos para o ponto seguinte, por favor. Senão não vai dar tempo. Gente, não, já não vai. Eu acho que a gente vai terminar essa live aqui, depois a gente vai fazer mais meia horinha para complementar. Aguenta aí, aguenta aí. Amém. O pessoal também aguenta aí que está valendo a pena. Olha, transparência, gente. Segundo, essa aqui eu queria falar porque é uma terminologia minha, eu nem sei se o apóstolo já me viu falar sobre isso. Ordenhação. O que é ordenhação? Ordenhação. Escreve aí, pastor Beto. Sim. O pastor Beto está escrevendo as palavras aí. Ordenhação. O que é ordenhação? Quando uma mãe está grávida, o peito dela fica cheio de leite, não fica? E aí o que acontece?
o leite não sai sozinho. O leite só sai se o bebê puxar, não é verdade? Exatamente. É. E outra coisa, se o bebê não puxar e a mãe não tirar aquele leite, a mãe fica até doente. A Olha mãe só, fica doente. incha, Então, o incha os seios, né? discípulo que está debaixo de uma cobertura espiritual, ele precisa saber ordenhar o seu líder espiritual. Ele precisa saber extrair os códigos do líder. Porque, veja bem, por exemplo, o apóstolo Osmarino é o meu mentor. O apóstolo Osmarino tem vários discípulos, ele tem vários filhos. Ele tem igrejas que ele pastoreia no Rio de Janeiro, em Manaus, na região dos Lagos. Então, ele é um homem extremamente ocupado. Então, eu sou o bebê que preciso despertar nele. Teve tempo que fiquei 3, 4 anos sem foi até falha minha, claro, mas teve tempo que eu fiquei 3, 4 anos sem chamar o apóstolo Osmarino. Ele sempre à disposição. Mas por quê? Porque eu não ordenhei. Então, a segunda coisa já está explicado. Você, meu irmão, vai receber do seu mentor a medida daquilo que você suga, daquilo que você pede, daquilo que você sinaliza, né? Então, isso é o princípio da ordenhação. O terceiro, eu vou botar o 3 e eu vou juntar 2 para ficar mais fácil para o apóstolo falar. É o relacionamento verbal, sentar à mesa, conversar. Né? Fala sobre isso aí um pouquinho, apóstolo. No ponto da ordenação que você falou, que eu acho fundamental, que é o lance do Timóteo, você tem que querer, né? Você tem que buscar, você tem que ir. Tem um sujeito na Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, que Paulo diz assim, olha, todo mundo me abandonou, os caras da Ásia, fulano foi dizer para onde, voltou morto, presente, saiu. Mas teve um sujeito, que Paulo estava preso em Roma, e diz assim, tem um sujeito chamado Onesíforo. Ninguém nunca vai falar o nome desse cara e nem botar o nome do filho de Onesíforo. Misericórdia. Mas Paulo diz assim, que Deus abençoe e tenha misericórdia de Onesíforo, porque ele andou a Ásia inteira até me encontrar e descobrir onde eu estava. Olha aí. Olha que palavra tremenda. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Então, e Paulo diz, olha, fulano me abandonou, fulano não sabe por onde, outro se desviou, mas o Onesíforo, que Deus conceda misericórdia a ele, que Deus o abençoe. Paulo profetiza sobre ele, dizendo, cara, andou a Ásia inteira atrás de mim e me encontrou. Ele foi levar uma palavra de consolo para Paulo, ele foi visitar Paulo que estava lá, mas o cara não foi só visitar, o sujeito foi extrair, porque é isso que é importante. Eu aprendi isso com o meu primeiro pastor, na igreja que eu me converti, só tive 3 na minha vida, estou com o 3º até hoje, graças a Deus, que era o meu primeiro em Manaus. Eu tive uma encrenca com ele, porque eu fui meio rebelde. Vou contar aqui rapidinho que isso é importante para a gente. Fui desobediente com ele numa situação aí, não consultei ele, não consultei e saí fazendo. Eu era líder de mocidade, tudo, do ministério todo, e saí fazendo, fui fazer. E ele foi para a rádio, ele tinha um programa de rádio, ele deu um comando, uma ordem, para que ninguém dos líderes das mocidades das igrejas fosse para o evento que eu tinha feito. Eita. Porque eu não tive a aprovação dele. Ó. Eu não o consultei. Ó. Aí, aquilo me revoltou, porque pouca gente foi. Eu fiquei mordido com aquilo, fiquei nervoso. Aí eu fiquei guardando aquele negócio no coração, procurando ele. Eu ia na superintendência, ele não estava. Eu ia no local, ele não estava. Aí um dia eu falei, só tem uma forma de eu pegá-lo, de eu abrir meu coração com ele. Eu esperei ele sair da casa dele, do local onde ele estava. Quando ele abriu o portão, ele tinha que parar no portão, ele abriu, eu abri a porta do carro e entrei dentro. Eu já estava esperando ele. É isso aí. Abri a porta do carro, entrei dentro, sentei no carona, ele olhou para mim e falou, o que você quer? Eu falei, eu quero conversar com o senhor. Ele falou, não tenho tempo para te ouvir. Eu falei, mas eu tenho que conversar. Disse, então tu tem que seguir comigo. Aí foi com ele estava visitando várias igrejas, tinha umas 200 igrejas do ministério dele, aquela igreja toda, e foi, ele me levou, aí eu fui falando, ele só me ouviu. Depois ele disse, depois que ele me ouviu, não falou uma palavra. Ele disse 2 coisas. Ele falou, me perdoa, em nome de Jesus. Eu estava errado. Mas foi uma lição para você. Aí depois ele diz, agora eu quero um líder igual a você.
Vou te levar num lugar. No mesmo dia, ele falou, vou te levar num lugar. Me levou. Levou num lugar, no matagal, no local. Ele falou, aqui tem um terreno. Esse terreno é da igreja. Eu estou entregando para você. Comece uma igreja aqui. Olha. No meio do mato, não tinha nem gente morando na área. Isso num bairro chamado Redenção. Passei 2 anos lá. Entreguei com quase 70 pessoas. O que teria acontecido se você não tivesse ido na porta da casa dele cercar ele? Então, a atitude do discípulo desperta a unção que há no mentor, gente. Olha, nós estamos... E naquele dia eu entendi, rapidinho, naquele dia eu entendi o princípio de autoridade espiritual. Que nem se falava disso, mas meu espírito entendeu. Isso lá, nem sei quantos anos atrás. Muitos anos atrás. Mais de 30 anos atrás. Então, é isso. Entende, querido? Mas esse relacionamento verbal, você quer falar? Fala aí. Não, vou fazer... Porque eu acho que é o que a gente tem, né? Eu vou falar aqui... A gente está sempre trocando... Fala. Nós estamos com 55 minutos, então eu vou fechar essa live aqui, gente, e vou abrir de novo para a gente dar mais algumas palavras aqui. Eu não quero ocupar muito o apóstolo Marino, imagino que ele tem compromisso, mas vai ser rapidinho. Mas é o seguinte, você que está assistindo, eu vou sair, você entra na próxima agora rápido, em velocidade relâmpago. E você que está assistindo no YouTube, né, porque vai ficar gravado no YouTube, você que está assistindo pelo YouTube já fique sabendo que tem uma próxima live na playlist na continuação. E já peço para todos vocês, gente, me sigam no Instagram e me chamem no WhatsApp depois desse bate-papo, porque eu vou dar para vocês o link com todas as lives dessa maratona apostólica. Então eu estou saindo para entrar de novo. Valeu.